Olá, gente! Com muita alegria, com muita energia, com muita paz, estamos aqui começando mais um episódio. Seja muito bem-vinda. É com imenso carinho que nós damos início a esse nosso novo podcast. E é sempre da nossa família para a sua família. Não é sobre mim, não é sobre a Ivete, não é sobre a nossa convidada. Sempre temos algo maior e alguém que vai trazer muita conexão aí para você. E o programa de hoje eu tenho certeza que vai estar incrível e imperdível. Você que já passou por uma gravidez na adolescência. Ser mãe na adolescência, o desafio de ter que interromper um ciclo da vida para entrar dentro de outro. Esse é o nosso episódio de hoje. E a nossa convidada maravilhosa, linda, encantadora, com uma cara de menina, jamais imaginei que era mãe. Adriele, seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje. Obrigada, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está muito feliz em te receber. E quando a gente se encontrou aqui, a gente falou assim, nossa, tá realmente uma menina, né, gente? Até a Cleide perguntou para ela assim, qual que é o segredo? É ser mãe cedo ou é a maternidade que traz essa, nos muda, né? Traz essa fisionomia, essa leveza, assim. Então, é isso também que a gente quer falar um pouquinho hoje. E eu acredito que é a junção das duas coisas. Porque, claro, né, eu fui mãe na adolescência, então falar agora que eu tenho um filho de 15 anos, todo mundo vai olhar, nossa, não. Mas é, sim. E a maternidade com leveza, ela transforma a gente. Então, esse ar jovial, esse ar leve, com certeza veio de uma transformação de menina para mulher, de mulher para mãe e de uma mãe com leveza. Então, o filho realmente transforma a gente. Só que é uma transformação que você precisa estar disposta e aberta, porque a maternidade, ela traz pesos, ela traz desafios. Se você se fechar nesses desafios, não se abrir para as mudanças que a maternidade traz, você vai se tornar cada vez mais pesada. E isso, com certeza, reflete, né? O que está dentro de nós reflete o que está fora. E é isso que a gente traz, né? O nosso propósito, né? O nosso objetivo aqui no Vozes Maternas é justamente isso. É a gente trazer leveza, tentar trazer... A gente sabe que a maternidade, ela nunca vai ser leve. A gente não quer idealizar ela, a gente não quer fazer nada disso. Mas quando fazer a gente... como se fosse um sonho colorido, né? Isso. Que não tem, porque a maternidade vem junto com responsabilidades. Exato. E essas responsabilidades, se não for colocado numa balança, ela vai subir demais, né? Então... mas quando a gente fala que a gente quer trazer leveza, é isso. É a gente também trazer as nossas vulnerabilidades, e quando a gente fala dos nossos desafios, né, de como foi, com certeza outras mães, outras mulheres vão se identificar e vão perceber que elas não estão sozinhas. É sobre isso, é sobre não nos sentirmos tão sozinhas, é compartilhar, sabe? E quando você se propõe também a falar dessa fase que a maternidade, ela com certeza foi linda, mas foi um desafio, e ainda mais na adolescência, eu acho que é mais desafiador, porque, querendo ou não, nós não estamos prontas, né, na adolescência para cuidar de outra criança. Né? Como foi isso para ti? Eu vou trazer um pouco de verdade agora, um pouco de realidade para a maternidade, porque a maternidade não foi linda. Não foi, não para mim. E muitas mulheres acabam crescendo e criando esse sonho, como foi falado, né? O sonho da maternidade, idealizando a maternidade, e quando se deparam com a maternidade real, muitas vezes não aguentam, não suportam aquilo. E por mais que se fale de ter uma rede de apoio, de ter amigos, na verdade, a maternidade, ela acaba sendo um pouco solitária. Porque qual mãe que tem um espaço para chegar e falar, olha, eu estou cansada. Eu não aguento mais ouvir o meu filho me chamando a cada 5 minutos. Eu não consigo ir ao banheiro. Por quê? Porque essa é a maternidade real. Apesar de você amar o seu filho, cansa. Só que você chegar e falar isso para sua mãe, para o seu marido, para sua amiga, você é julgado. Porque tem-se essa ideologia de que a maternidade é a melhor coisa da vida da mulher. E pode ser.
mas ela também é bem desafiadora, ela também é cansativa, a mulher também precisa do seu tempo. E sabemos que a maternidade mexe com as emoções da mulher. E ela não tem um espaço para falar realmente de como está se sentindo. E isso foi algo que eu também passei. Porque na minha adolescência, eu não tinha o sonho de me tornar mãe. Eu tinha o sonho... Foi um acidente. Eu não diria um acidente, porque eu acredito que nada é por acaso. Sim. Eu acredito que aconteceu porque tinha que acontecer. Mas não foi planejado ser naquele momento. Não foi, mas eu acredito que tudo é um processo. Então, se não tivesse acontecido, talvez hoje eu não estaria no Vozes Maternas falando sobre a minha maternidade. Porque a minha ideia era me formar. Eu tinha um plano de me formar e ser profissional de sucesso, e isso era o meu sonho de vida. Então, quando veio o choque da gravidez, não foi bonito. Eu não fiquei feliz. Nada disso, nada disso. E com quem eu poderia conversar a respeito disso? Comigo mesma. E a minha mãe, ela também teve a gravidez na adolescência. Curiosamente, na mesma idade. Repetição de ciclos. Hoje, eu tenho conhecimento de lealdades, padrões familiares. Mas, naquela época, julgamento. Julgamento da família, meu próprio julgamento, a minha cobrança. Então, nem comigo mesma eu tinha espaço para falar, poxa vida, eu estou muito triste. E agora? O que eu vou fazer? É bem isso mesmo. Essa fala de uma gravidez indesejada, eu consigo compreender muito, porque a minha primeira gravidez foi totalmente fora do que era para ser. Eu estava casada já, mas eu casei com 19 anos. Então, queira ou não queira, também era uma criança ainda em formação, né? Mas é o que era se esperado na época, porque se tu chegasse nos 20 e não tivesse casada, tu ia ficar pra titia, não, já era chamada de coca antigamente. E não é mulher de valor. É, bem isso, Cadê o valor dessa mulher que não casou e não tem filho? Nossa, como os estereótipos, né? Como o mundo nos cria como mulheres, né? De que a gente precisa seguir um padrão. Se você sair fora disso, tem alguma coisa errada, eu acho que ainda bem que hoje está trazendo essa consciência que a gente pode quebrar ciclos e que podemos sair um pouco fora, né, disso tudo e trazer mais leveza para nossos filhos. Você tem de 15, os meus já são maiores de idade, então a gente pode dizer para elas, pode quebrar que eu permito, né, eu te libero. Então, isso é maravilhoso, né? Mas voltando ali ao fato que eu casei com 19 anos e depois de 3 meses eu engravidei. Gente, eu juro para vocês assim, ó, eu acho que é a primeira vez, eu acho que é o dia de nós colocarmos as nossas vulnerabilidades aqui para fora hoje, né? É a primeira vez que eu falo sobre isso. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Nunca. Tá? E ninguém conseguia compreender, porque quando eu fui falar, pô, mas tu já está casada, qual é o problema? Como se o problema fosse estar casada ou não estar casada. Qual é o problema, pois tu já está casada? Mas não era isso. Era sonhos. Primeiro, porque, né? Eu estou com meu marido desde os meus 14 anos, as crianças saem da sala aí. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 14 anos, mas eu tinha sonhos. E o meu pai foi aquela pessoa que criou muito rígido, muito. Nada podia e nada podia. E nada podia. Simplesmente o que podia era namorar dentro de casa. Não podia sair. Ele aceitava namorar, porque na mente dele, o conhecimento dele, as filhas foram feitas para casar, cuidar de uma casa e ter filhos. Isso era. Mais, se nós falássemos de um trabalho, gente, o mundo desabava dentro da nossa casa. Nós, mulheres, não poderíamos trabalhar. Não tínhamos essa opção. E o meu sonho era estudar. E meu pai não me deixou. Ele não deixou estudar. Então, quando eu engravidei, foi um sonho quebrado. E eu coloquei assim, mais uma vez,
que eu estava organizando tudo para voltar aos meus estudos. Mais uma vez, eu tenho que parar tudo, deixar tudo de lado. E foi uma dor muito intensa, foi algo muito desafiador, mas quando aquele serzinho começa a se mexer dentro de ti, quando começa a dar sinais, o amor começa a vir, começa a transformar. Aí eu quero aproveitar e falar um pouquinho de amor, né? Porque o que nos é dito, que nos é ensinado, né? Que a mãe ama incondicionalmente o filho desde a concepção. Só que como que você vai amar algo que até então não existia? Você vai conhecendo e você vai se apaixonando, né? Porque não é assim, não existe uma virada de chave, né? Primeiro, queira ou não queira, vem aquela dor, aquela coisa assim, vem um ser dentro de ti, vem alguém, já vem a responsabilidade ali, vem todo aquele desafio. Agora, né? É um misto de emoções. Isso. E é sobre isso que a gente estava falando no início. Como que a gente vai conversar com as pessoas e falar, gente, eu não estou amando essa criança, sendo que tem esse padrão, essa imposição de que mãe vai amar desde sempre. E aí eu quero contar um pouco da minha história, porque tem tudo a ver com o que a Cleide estava contando e o que você trouxe. Porque eu fui precoce em tudo na minha vida. Eu aprendi a ler aos 4 anos de idade. Uau! Para começar a estudar, eu não tinha idade suficiente. A minha mãe teve que brigar na escola para conseguir uma vaga. Minha mãe é professora, então ela sabia onde ir. E eu precisei fazer uma prova para mostrar que eu tinha aptidão para acompanhar os colegas de escola, mesmo sendo mais nova. Com 16 anos, eu estava na faculdade de Direito. Eu me formei aos 21. Nossa! Então, esse era o meu sonho de vida. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar Direito e eu ia me formar e eu ia ser uma profissional da área criminal maravilhosa. Criminal ainda! Eu fui porta de cadeia por muito tempo. Nossa! Então, quando eu descobri a gravidez pouco antes de entrar na faculdade, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Eu não quero isso, não foi isso que eu escolhi para a minha vida. E vem o que a Ivete estava comentando, que não tinha como amar naquele momento. Eu estava sentindo várias outras coisas. Porque houve uma ruptura do que você queria. Exato, e veio vários julgamentos. Julgamento sobre mim mesma, julgamento da minha família, julgamento do pessoal de fora. Então, eu estava lidando com o julgamento, eu estava lidando com a frustração, eu estava lidando com uma imaturidade. E detalhe, naquela época, eu tomava remédio controlado, porque eu tinha depressão, ansiedade e bipolaridade. Então, como que eu ia amar essa criança? Que eu não queria. E que estava ali, que surgiu do nada. Então, é um processo. E não foi como a Cleide, que foi lá nos primeiros movimentos dentro do ventre. Não foi. Ele nasceu, ele completou 1 ano. E aí que eu fui me aproximando e aceitando ele como filho. E esse é um processo, só que é um processo que você não pode falar por aí. O que você vai ouvir de outras mulheres que também já são mães, que você ainda não acolheu o seu filho? Eu costumo pensar que há uma adoção aí também. Eu precisei adotar ele como meu filho. E é as quebras de padrões, porque a gente tem 2 padrões. Ou você ama o seu filho desde a concepção, ou você é uma mãe terrível e você não vai amar ele. Hoje eu olho para ele e penso, meu Deus, que orgulho. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi o quê? Mostrar a foto dele para vocês. Porque é uma construção. E aquela criança, ela foi me ensinando muita coisa. O que ela me ensinou? A me abrir para o amor. Uau. Me ensinou a ter responsabilidade. Eu precisei mudar. Só que isso foi um processo. Eu ouvi tanto das outras pessoas que eu não ia servir para ser mãe, que eu era irresponsável, que eu não sabia cuidar dele, que eu era muito jovem. E eu acreditei. Por muito tempo eu acreditei. As historinhas que os outros contam e que a gente traz para a nossa vida, né? E é essas historinhas que muitas vezes nos destrói. Destrói o fato de nós nos permitir amar,
de nós nos permitir ser vulnerável, de nos permitir e dizer, não, eu estou passando por esse processo. Então, quando você passa por um processo, não fale, eu estou assim. Se você se permitir e dizer, eu estou passando, você envia um comando para a sua mente. De que isso pode mudar. De que Isso é só vai passar. É uma passagem. É uma né? fase, sabe? Então, quando a gente traz isso, não assuma totalmente, eu estou ansiosa, eu sou depressiva, sabe? Eu estou passando por um quadro de depressão, eu estou passando por um quadro de ansiedade. Então, isso você já vai enviar um comando direto para o seu cérebro. E eu gosto de falar muito sobre assim, você fala e ele vai direto. Muitas vezes não é aqui, tem gente que diz, eu falei da boca para fora. Não é da boca para fora, gente. Antes de sair aqui, veio daqui e ele volta. Ele é um comando. Ele está interligado com a nossa mente. Então, nós precisamos cuidar muito das nossas palavras. E, nesse cuidado, é olhar para a nossa vulnerabilidade, olhar para aquilo que, muitas vezes, é frágil para nós, mas que traz um impacto muito grande. Aceitar a vulnerabilidade. Eu já trouxe um pedacinho meu. Adriele. A Adriele e a Eloá. Então, hoje nós temos a Adriele, daqui um pouco nós vamos chegar na Eloá. Mas falando nessa questão, eu falei quando você chegou, eu disse assim, tá, como é que a gente chama ela? Porque ela... E aí tem a Aninha ainda também, né? Sim. Eu fiquei pensando, Aninha, e depois, gente, eu entro na sala e meu WhatsApp tá como Ânima, né? Claro que elas estão me chamando assim, preciso rever isso. Porque deve confundir as pessoas que entram em contato comigo também. Sim, né? Então, é olhar para todas essas nossas vulnerabilidades e expor para você que é mamãe, para você que está nos ouvindo, que nós compreendemos a sua dor. Nós estamos aqui com 3 mães em fases diferentes. A Ivete ainda está mais no início, com filhos bebê. Os meus já são adultos, já sou vovó, estou na minha 3ª fase. Tens um bebê na tua vida? Tenho. Ela está a coisa mais gostosa, gente. E a Eloá, a Adriele aqui, que é mãe de filhos adolescentes, né? Então, o quão isso é importante, porque nós vamos estar contatando com diversas mães, né? Falando, cada um do seu espaço. A mãe da adolescente, meu filho é pequeno, o meu já é adulto, não me olha, não me escuta, não me procura. Cada um com os seus desafios. A Adriele com o filho, deve estar na fase da rebeldia, e como lidar... Gente, o meu filho é maravilhoso, maravilhoso. A gente fala que a adolescência é uma fase complicada. A minha adolescência foi uma fase complicada. Foi na minha adolescência que eu descobri transtornos alimentares, comecei a fazer tratamento de depressão, era revoltada. Agora eu olho para o meu filho e penso, gente, ele é muito cheio de amor. E é onde eu começo a pensar. Claro, ele é adolescente, age como adolescente, mas, assim, ele é ótimo na escola. Ele está disposto a aprender. Ele vai fazer uma palestra semana que vem no Centro Espírita que a gente participa. Ele vai toda semana fazer estudo do Evangelho. Ele ora com a gente dentro de casa. Ele já sabe cozinhar. Essa semana ele me chamou para ver o bolo maravilhoso que ele fez. Então, assim, ele é adolescente. Fique atenta aí, ó. Estou fazendo propaganda do meu filho. Né? Ele é adolescente, ele age como adolescente, ele tem as necessidades de um adolescente, mas não é rebelde. E por que ele não é? É a educação, é a criação. E o que mudou, o que transformou eu, na Adriele rebelde, a criar um filho adolescente que eu falo, não, gente, não, meu filho não incomoda, meu filho não é rebelde. Eu. Então, ou seja, né, quando você ouvia as pessoas que diziam que você não seria uma boa mãe e você teve que mudar, eu imagino que tenha sido uma mudança, uma virada de chave na tua vida, você se tornou a mãe que conseguiu
não, né, tipo, transformar, virar uma chave também na criança, né, nessa criança que hoje, né, está adolescente. Ou será que você olhou para toda a fase de rebeldia que você passou e você sabia como era ser rebelde e soube botar o outro lado para o seu filho? Nos conte um pouquinho desse segredo aí. Então, eu acho que é um pouco de tudo que vocês trouxeram, porque primeiro de tudo, para eu chegar aqui para vocês e falar, eu criei este ser humano incrível que é o meu filho, demorou. Por quê? Porque eu tinha a crença que eu jamais seria uma boa mãe. Jamais. Então, eu olhava ele fazendo coisas incríveis desde muito novinho e eu pensava, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Gente, eu criei isso. Foi a parte de amar. E a virada de chave, ela não acontece como a gente acha que acontece. Então, eu acho que o primeiro passo foi eu me tornar vulnerável. Descobrir a força que eu tenho em ser vulnerável. Porque eu me permiti amar. Eu me permiti receber o amor que ele tinha. Era cansativo, eu vou falar destrutivo porque muita coisa foi destruída, inclusive aquela camada de proteção que eu tinha para me defender de tudo e de todos. Porque a maternidade, quando você é dita como inexperiente, você não é capaz, você vive a maternidade de outras mulheres. Só que cada mãe vai vivenciar a maternidade de um jeito diferente, porque cada mulher é diferente, cada necessidade é diferente e cada filho é diferente. Exato. Se tu tiver um segundo, não vai ser nada você vai ter que aprender tudo de novo, com toda certeza. Exato. E quando eu comecei a entender que eu poderia agir da minha forma, como eu acreditava, tudo mudou. Porque o que acontecia? Eu era adolescente, o meu filho era criança. E, gente, criança é um negócio maravilhoso. Elas são muito engraçadas, elas são muito espontâneas, elas são tão cheias de vida. E, em algum momento, criou-se a fantasia de que a mulher não pode viver essa alegria das crianças. Então, eu tenho vídeos do meu filho pequenininho, até hoje, dele correndo pela casa para não trocar de roupa, e ele escorrega, porque ele estava de meia, e cai. E eu sento do lado dele e caio na gargalhada junto com ele. Mas eu era xingada. Meu Deus, olha ali, está rindo do próprio filho. Gente, mas aquilo era tão divertido. A gente se divertia tanto. E é assim até hoje. Quando ele era menorzinho, a gente corria pela praça, eu atrás dele. E ele rindo e tal. E as pessoas falavam, nossa, mas você não parece a mãe dele. Porque eu estava correndo com ele. Só que você não estava repreendendo, né? Porque tem-se também, né? De que pai e mãe precisa educar, mas tem que ser. Eles precisam, e aí entra uma questão. Eu com a minha de 3 anos hoje, tipo, quando ela faz alguma coisa que eu não gostaria que ela fizesse ou não, quando eu repreendo, eu tenho uma birra, eu tenho meia hora de choro, meia hora de não conseguir fazer nada, e quando eu entro na brincadeira, tá, ela fez, mas vamos tentar reverter, muda a chave, ela faz o que eu quero fazer naquele momento. Exatamente. A gente tende a achar que as crianças são pequenos adultos e a gente quer lidar com elas como se fossem outros adultos. Então, a gente não ensina, a gente não orienta e depois quer cobrar que a criança faça o que a gente gostaria de fazer. E isso é muito complicado para as crianças. Então, o primeiro passo meu foi, de fato, me tornar vulnerável para aceitar dele a vida que ele estava me entregando. Porque o João Vitor... Ai, gente, o João Vitor, ele é um amor. Eu acho que o amor custou a nascer, mas eu acho que quando ele nasceu, ele está uma árvore gigante. Transbordou, né? Sim, e ele realmente é incrível, sabe? Porque, inclusive, a gente conversa de vez em quando sobre isso e eu falo, poxa, foi difícil para a gente, né? Porque ele também cresceu sem o pai, era só eu. Claro, né? Eu tive ali a minha família por muito tempo, a minha avó me ajudou, minha mãe me ajudou, e depois foi só nós dois. E ele cresceu sem o pai. Então, foi difícil, foi muito difícil, para mim e para ele. Só que a gente aprendeu tanta coisa. E hoje a gente fala, a gente está de parabéns. Que legal. legal. A gente conseguiu. E, claro, né? Não tem como
gerar uma criança sem traumatizar ela em algumas coisas. Eu não sou a mãe perfeita e hoje eu busco não ser. Porque é isso que ele precisa. Ele não precisa que eu seja perfeita, ele precisa que eu entenda ele. Ele precisa que eu oriente ele. E essa foi uma outra grande girada de chave, porque por muito tempo eu acreditei que eu não seria uma boa mãe. Aceitei. E o que eu fiz? Nada. Já que eu não sou uma boa mãe, vou nem me esforçar para ser. Vou focar naquilo que eu gostaria. Porque eu não vou conseguir mesmo? Exatamente. Já que todo mundo já disse que eu não sirvo para isso, eu vou focar naquilo que eu sirvo. Vou estudar. Vou estudar e vou me formar. Só que a gente sabe que lá no fundo, tem alguma coisinha. Então eu comecei a me julgar, comecei a me cobrar, e aí começaram a intensificar crises ansiosas, aí eu comecei a espelhar em outras coisas. Então, se ele ficasse doente, se ele caísse, se ele tivesse alguma coisa, eu transformava isso em algo grandioso, maior do que era. Porque eu me culpava, já que eu não sou uma boa mãe, e ele caiu ali, é porque eu não sou uma boa mãe. Então, eu acreditava que eu estava sendo destrutiva para ele. E depois de um tempo, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sim ser uma boa mãe. Eu vou. Vou ver o que é ser uma boa mãe. E aí veio essa ideia da mãe perfeita. E isso foi em que fase dele já? Ele ainda era criança quando veio essa ideia de que eu quero ser uma boa mãe. Então, ele devia ter ali os seus 5, 6 anos. Só que ainda não estava amadurecido em mim o que era ser uma boa mãe. Aí, o que aconteceu? Super proteção. Eu cheguei a levar ele num piquenique de Dia dos Namorados. Porque uma boa mãe não se diverte sem o seu filho. Aonde já se viu eu me divertindo, comendo coisas gostosas, e o meu filho não está passando por isso. Olha só que absurdo. Porque tem essa ideia, você sendo feliz, se divertindo. Sozinha, sem levar o teu filho? Quem é que está com o teu filho? Aí vem outro julgamento, ou seja... E estava lá a gente num piquenique de Dia dos Namorados com o meu filho. Então, essa superproteção, hoje eu entendo que foi aonde eu traumatizei ele em algumas coisas. Por quê? Porque você impede o seu filho de crescer. Meio que você foi de um extremo para o outro, né? E a gente sabe, né, que isso acontece... Faz parte da maternidade, faz parte, né? Faz parte. Você realmente, tipo assim, você não se achava e não era uma boa mãe porque você acreditou nisso e de repente você quis ser uma boa mãe e você espelhou que o ser a boa mãe é estar com ele o tempo todo, não importa onde estivesse. Exatamente. Ou seja, você te privou da tua liberdade e da liberdade dele. Exatamente. E é isso. Esse eu acho que é um dos padrões mais difíceis de liberar as mães hoje em dia. Porque quando você fala, o seu filho precisa cair. O seu filho não precisa de você. O maior superpoder de uma mãe e do pai também é se tornar desnecessário. Porque o seu filho precisa crescer. E você não é a única pessoa que pode cuidar dele. E essa superproteção, ela impede o seu filho de amadurecer emocionalmente. Sim. Impede o seu filho de criar vínculos com outras pessoas. Claro que isso, hoje, para mim, é muito claro. Mas naquela época eu achava que, nossa, vocês estão sendo uma super mãe agora. Vocês estão vendo, vocês estão me olhando agora, vocês estão vendo a mãe maravilhosa que eu estou sendo. Estou de parabéns, né? E demorou muito para eu perceber que, na verdade, eu saí de um extremo para o outro e estava sendo maléfico de igual maneira. Quando que daí girou essa chave? Quando eu decidi me tornar terapeuta. E daí eu comecei a estudar. Ou seja, provavelmente na busca do teu autoconhecimento, de entender o que não estava dando certo, porque nitidamente, novamente não estava dando certo. Não estava, e o pior de tudo, eu achava que estava. Eu achava que estava. E o que aconteceu? Eu cheguei no meu fundo do poço, onde nada dava certo. Eu estava infeliz no meu trabalho, eu ganhava super bem, mas ainda não era o suficiente. Eu ainda me cobrava e me julgava demais por ser uma boa mãe. Parecia que nada que eu fizesse dava certo, porque não estava dando mesmo. E o meu relacionamento... assim, ó, por água abaixo. E foi quando eu procurei por uma ajuda um pouco diferente. Que eu já fazia acompanhamento de psicanálise e
essa coisa arada toda. Já tinha deixado de tomar medicamento, só que eu ainda sofria. Eu ainda tinha dias que pensava, meu Deus, por que eu estou viva? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí tinha vezes que tinha as crises de ansiedade, aquelas crises de ansiedade de te paralisar, de te dar falta de ar, e você treme, e você acha que vai desmaiar. E eu estava sobrecarregada, porque eu queria dar conta da casa, conta de um trabalho extremamente exaustivo, e eu tornava exaustivo, porque eu trabalhava 24 horas por dia. Eu era voluntária no CVV, estava tentando resgatar um relacionamento frustrado, que já não tinha mais salvação naquela época. Ainda estou com ele porque tinha salvação. E aí eu pensava, gente, eu não tenho mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Então eu procurei... Eu posso falar? Pode. Eu procurei pela constelação familiar, que era uma abordagem que eu já tinha conhecimento. Eu conhecia a constelação familiar ainda trabalhando no escritório de advocacia, porque hoje a gente tem o direito sistêmico. Sim, a gente inclusive tem uma contatada nossa que trabalha hoje com direito sistêmico, é muito legal a abordagem, né? Porque vira chaves também, né? Vira, e é uma ferramenta incrível para resolver conflito. Eu pensei em fazer uma pós em direito sistêmico, eu pensei, não, mas não é no direito. Não é, porque o direito nunca foi para mim, era uma lealdade. É isso. Mas, enfim, eu procurei pela constelação familiar e lá eu percebi o que estava errado, que é basicamente tudo. E eu saí... Porque, assim, ó, o que a gente vai agindo e tentando trazer como solução nada mais é do que uma criação da nossa mente problemática. Então, o que você tem como solução, na verdade, está gerando outros problemas. Vou usar o meu filho de novo como exemplo. A minha solução era ser mãe e pai dele. Eu criei um outro problema. Com certeza. E quando eu saí da constelação familiar, eu pensei, meu Deus, o meu filho precisa do pai dele. Eu não dou conta sozinha. E o quão isso é importante colocar aqui para quem, né, como você criou um filho sozinho, por mais que esteja distante, você precisa ter essa imagem para o seu filho. Porque o homem, o pai, é a força. O homem, o pai, é o que traz, muitas vezes, o limite para essa criança. E se você esconde, você não demonstra, por mais que esse pai não seja ativo, que não pague conta, que não dê carinho, que não dê atenção, mas nós, como mães, ou vice-versa, tem pais também que criam os filhos sozinhos, é importante, não é importante, é a chave para a felicidade dessa criança, da realização. Porque se você deixar esse buraquinho, que é um buracão vazio, ele vai buscar preencher de outras formas. Então, se você cria o seu filho sozinha, se você não tem o seu companheiro junto, presente, se ele já partiu, se ele não dá assistência, mas você é o guia do seu filho e você é responsável em deixar essa memória afetiva firme e forte. Busque uma foto, coloque no quarto desta criança e outra coisa assim, ó, nunca fale mal do pai ou da mãe para esta criança. Porque se você fala do pai, você está falando do 50% dessa criança. Se você fala da mãe, você está falando 50% dessa criança. Então, nós, seres humanos adultos, somos feitos 50 pai e 50 mãe. Se falarmos dos nossos pais, está falando com a nossa metade. Falar da nossa mãe, está falando com a outra nossa metade. Então, tenha isso sempre muito em mente. A importância, ele pode ser o maior traste, pode viver na sarjeta, não dar atenção nenhuma. Mas você concebeu esse filho com ele, e ele tem 50%.
independente do que ele é. Pode ser um drogado, pode ser um alcoólatra, pode ser um chave de cadeia, vamos dizer, morar lá dentro, mas ele é o pai. E precisa estar presente. E estar presente não é conviver com ele, é manter a memória afetiva firme, positiva para aquela criança. Mas é desafiador, né? Muito, muito, porque as mulheres, primeiro que elas têm esse ar de que eu sou mãe, eu sou tudo para o meu filho. E os filhos também crescem com essa ideia de que minha mãe é tudo para mim. E quando essa mulher ela teve uma experiência desagradável, digamos assim, com este homem, ela espelha a experiência dela com esse homem como pai. Então, conseguir essa educação emocional de que uma coisa é ele como marido, outra coisa é ele como pai, e foi uma outra grande girada de chave que eu tive, porque quando eu entendi que meu filho precisa do pai e eu não dou conta sozinha, porque eu não preciso dar conta sozinha, foi onde as coisas começaram a mudar, que é aquilo que eu estava falando. Tudo estava errado, porque uma solução criava um outro problema. Aí eu vou juntar agora os pontos. Porque, então, eu comecei a falar do pai do meu filho para ele. Comecei a contar um pouco, falei que a gente não deu certo, mas que ele ainda é pai, que eles nunca tinham tido um contato antes. E aí eu comecei a plantar a sementinha de que, nossa, seria legal conhecer ele, porque o teu pai é aquele outro. Você já reparou no teu sorriso? Teu sorriso é igual ao do seu pai. Fazer o quê? Ele começar a se reconhecer como uma outra parte. Porque até então era a parte que ele criou e via em mim. Só que tem muito dele, do pai dele. E isso é tão grandioso quanto. E isso é tão maravilhoso quanto. Isso tornou o João Vitor essa criaturinha maravilhosa que ele é. E era algo que ele não tinha noção. E ele precisava disso. Ele precisava se sentir completo. E então eu comecei a plantar essa sementinha, fui atrás do pai dele, falei, olha, o João Vitor é uma criança maravilhosa. E ele não está precisando de nada, ele tem tudo, mas a única coisa que ele precisa é te conhecer. Uau! E ele aceitou de primeira. E aí o João Vitor foi, conheceu, eles têm contato até hoje. E é de novo uma nova construção. Que querendo ou não, passaram 15 anos. Aí faz menos, né? Ele já conheceu um pouco tempo. Mas mesmo assim, se passavam anos. Eram estranhos um para o outro. E agora eu estou fazendo o quê? Um outro processo. Ele começar a se abrir para o pai dele. Abrir a sua vida, se reconhecer. De início foi difícil. Eu ia falar para nós dois, mas não. Para mim não foi difícil. Foi difícil porque eu me senti impotente. Porque eu não poderia falar, olha, agora se sinta amado e fique melhor. Não, tem que respeitar o processo dele. E é apoiar o processo dele. Então, precisa incentivar ele a se abrir, a se reconhecer. E aí a gente encontrou as dores que ele não sabia que tinha. E aí ajudar ele nas dores dele, incentivar ele. Que daí ele começava a ficar em conflito. Porque se eu passar o final de semana com meu pai, eu não passo com a minha mãe. Aí fala, tá tudo bem, meu amor, vai, é o seu pai também. E aí muitas coisas em volta mudaram. E aí onde entra no meu relacionamento também. Que quando você está fora do seu lugar, tudo está em desordem. Sim, completamente. Então, ele que estava com a gente há tanto tempo, estava assumindo uma postura de pai. E ele não é pai. Ele é outra coisa, uma outra coisa grandiosa que adotou ele com muito amor. Mas ainda não é um pai. O nosso relacionamento não tinha espaço, porque eu precisava estar 100% para o meu filho. Então, quando a gente acha que não tinha solução, não tinha uma solução que a gente conseguia ver nos nossos limites. É porque dentro daquilo que vocês estavam vivendo não tinha, porque não se permitia o espaço. E isso é legal você trazer, mas isso também é dentro de um próprio casamento, onde vive pai, mãe e o filho. Quando a mulher, ela não, né, a maternidade, ela traz essa mudança para nós mulheres, porque quem é a pessoa que a gente mais ama?
quando a gente tem filho, quando vira essa chave, quando virou essa chave para ti, o meu filho é a pessoa mais importante da minha vida, nada mais lá fora tem espaço. E eu quero trazer uma coisa interessante que, para mim, por muito tempo eu não entendia. A minha mãe, eu cresci, né, com a minha mãe, com meu pai. Eu perdi o meu pai com 9 anos de idade. Mas até os 9 anos de idade, o meu pai era presente. Assim, eu via, eu sempre olhava para o relacionamento, casamento da minha mãe e do meu pai, um casamento que eu queria para a minha vida. E a minha mãe, por vezes, ela expressava isso depois, quando a gente já era adulta, e ela deixou isso muito claro, de que a pessoa mais importante para ela era o meu pai. Isso me doía por muitas vezes, mas hoje eu entendo, porque quando ela colocou isso, ela não estava excluindo nós como filhas, mas ela estava permitindo esse espaço. Porque quando a gente se fecha e a gente só olha para o nosso filho, não, o meu filho é a coisa mais importante, eu não permito, mesmo que o pai da criança esteja comigo, eu não permito. Segundo Best Heller, na nossa constelação familiar, sempre, se você tem dúvida de como colocar as ordens, sempre coloque quem veio primeiro. Na concepção de um filho, quem veio primeiro? Quem veio antes? Essa é a ordem, gente. Esse é o segredo. Quem veio primeiro? Primeiro veio o marido, segundo veio os filhos. No seu caso, entrou um companheiro, ele fica abaixo do seu filho. Porque o seu filho veio antes. Mas você precisa abrir espaço para ele poder estar. Sim. Não que nós estamos falando da grau de importância. Sim. Entende? Uhum. Então, no caso dela, ele, como ela falou, jamais vai deixar de ser, ele jamais vai ser o pai. Não vai. Ele pode ser o paidastro, o melhor do mundo. Mas isso precisa estar muito claro, tanto para o João Vitor quanto para o seu esposo, hoje, atual, né, seu companheiro, que ele pertence, ele faz todo o papel de um pai, mas é o papel, e o pai dele é quem concebeu. E isso é muito importante de várias maneiras. Então, quando eu falei que tudo estava errado, porque tudo estava errado mesmo, porque as desordens, elas vão acontecendo. Então, primeiro de tudo, falar que o filho é a melhor coisa, é a coisa mais importante. Gente, e em que lugar vai ficar essa mulher, então? Eu estava sem valor nenhum para mim mesma. Quando eu comecei a entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu comecei a me cuidar de uma maneira diferente, e isso refletiu em quem? No meu filho. Eu estava muito mais presente, muito mais feliz, muito mais disposta, muito mais amorosa, muito mais aberta. Então, me tornei melhor para o meu filho. E a questão do relacionamento é isso. As mulheres transformam a maternidade como algo grandioso, mas elas não conseguem entender que esse algo grandioso é consequência de algo grandioso muito maior, que é a relação dela com o marido. Então, o filho nada mais é que a consequência de um grande amor. Então, esse amor precisa ser nutrido. De que forma que esse amor deve ser nutrido? Dá espaço para o relacionamento nascer, dá espaço para o relacionamento viver. E dessa vivência do relacionamento, a mulher vai estar mais feliz, o homem vai estar mais feliz. Vai refletir em quem? No filho. Com certeza. Tirando daí o meu companheiro do papel de pai, porque ele estava tentando dar alguma coisa que o João Vitor não tinha, mas ele nunca ia conseguir. Se tornava muito pesado para ele. Não era legal para o João. Então, tinha muitos conflitos entre a gente por conta disso. Colocando ele no lugarzinho dele, de alguém muito importante, que acolheu o João Vitor, dá muito amor, mas não é o pai, tirou um peso de todo mundo. E é onde abriu as portas para o pai do João Vitor existir. E o João Vitor ficou mais em paz. Então, assim, tudo vai sendo colocado no seu devido lugar e reflete em todo mundo. As coisas ficam mais leves. Então, o segredo da minha aparência jovial é a leveza de tudo estar no lugar. E tudo começou com o quê? Eu sendo vulnerável. Que é a coisa mais incompreensível para mim naquela época. Porque eu precisava ser durona. É isso, né? Principalmente, precisamos ser fortes o tempo todo. Não precisamos. Então, mas é isso que nos é imposto, né? Você tem que ser forte, você tem que dar conta, você isso, você aquilo.
E cadê você? Eu gosto de trazer esse forte por um outro lado. Não é o forte de carregar tudo. É você ser forte no amor, forte na compreensão, forte na paz, forte na tranquilidade, forte em ser o guia do seu lar. E ser o guia do seu lar é ser vulnerável, é ser forte na vulnerabilidade, é aceitar os desafios, é saber também que por trás de uma mãe tem uma mulher. E se essa mulher não estiver nutrida de amor, nutrida de carinho, nutrida de paciência, talvez você vai dizer assim, pô, mas meu companheiro não me ajuda. É nutrir você com você, é dar amor com você. Eu gosto de trazer muito a frase do eu sou, não sei se você tem costume de usar. Se você está passando por um momento de desafio, de incompreensão com você, de vulnerabilidade, está frágil, eu gosto de dizer assim, faça uma lista do eu sou. Ah, mas eu não sou isso tudo. Não interessa. Faça essa lista, cola no teu espelho, bota num post-it e cola no teu espelho. A hora que você acordar de manhã, tu vai lá. Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou impactante, eu sou agradecida, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa mulher, eu sou. Tu vai alimentar isso dentro de ti. Quando tu alimenta, cresce. Mesmo que você não é. E isso pode ser usado para tudo, não só como ser uma boa mãe. Mas às vezes eu não sou porque alguém disse que eu não sou. Mas, como no teu exemplo, né? Sim. Você não era uma boa mãe porque você acreditou, porque te falaram isso. Mas aqui nós estamos trazendo consciência para todas. Isso. Nós trouxemos a vulnerabilidade de muitos dos lados. Eu acho que isso é muito importante, porque se a mulher fala, eu não sou tudo isso, gente, eu também não era. Mas eu me dei a oportunidade para ser. Isso. Então, tudo que cada mulher precisa é ela se dar uma oportunidade. Porque se eu esperasse as oportunidades dos outros, eu ficaria limitada ao que os outros achavam que eu não seria. Mas eu criaria a minha oportunidade. Então, quando eu falo da minha revolta, quando eu era adolescente, mas, por outro lado, foi ela que me abriu isso. Foi ela revoltada falando, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou ser. Não falei que seria fácil, eu falei que eu seria. Então, essa potência dela é que me trouxe aqui hoje. E agora ela pode descansar na minha vulnerabilidade. Porque foi o que eu comentei no início, eu fui precoce em tudo. Então, para eu dar conta de acompanhar os meus coleguinhas na escola, foi mais difícil para mim. Sim, porque você estava à frente, mas você não estava, vamos dizer assim, em idade para estar. Talvez a maturidade não estava pronta para estar naquele à frente. Perfeito, perfeito, porque hoje eu tenho essa compreensão, mas lá atrás eu era cobrada igual. Sim, Exato. só que ali está uma grande chave, porque como você foi talvez 5 ou umas 3 séries à frente, você estava convivendo com pessoas adultas, vamos dizer. Desde sempre. Desde sempre. Então, você, na sua mente, virou uma adulta. Você tinha, não sei que idade que você foi mãe, com 15, 16 anos, mas você estava, a sua mentalidade estava como uma pessoa já de 19, pelo menos, né? Estava mais à frente, já estava madura. Era o corpo que ainda não. Então, tudo, né, faz sentido, porque é uma frase bíblica que é banal, mas que é muito, diga com quem andas que eu direi quem tu és. E ali, no seu caso, você estava andando com pessoas já maduras, com pessoas já preparadas para ter um relacionamento, já estavam mais, né? E tudo aconteceu precoce, mas porque você também estava na frente. E faltou um pouco desse olhar, né? Porque como eu era cobrada para acompanhar, eu tinha que acompanhar, então eu tinha que ser melhor, eu tinha que ser igual. Gente, com 13 anos de idade, eu estudava à noite no ensino médio, fazia estágio à tarde. Então, é aquilo que a Cleide falou. Na minha cabeça, eu já estava mais adiantada, porque eu estava sempre nesse círculo. Só que, emocionalmente falando, eu ainda era uma pré-adolescente de 13 anos. Então, sim, faltou um pouco. Só que o que eu coloquei na minha cabeça? Se eu estou aqui, eu preciso ser melhor. Aí chegou com 16 anos na faculdade de Direito.
sem perfil nenhum. E os professores faziam questão de me lembrar que eu não tinha perfil para estar lá. Mas eu tive que ter o perfil para estar lá. Então, sempre foi muito difícil. Sempre precisou ser muita luta, muito aquilo. E eu coloquei na minha cabeça que nada vai ser fácil. É tudo na base de muita luta. Hoje eu entendo que não. Eu só preciso aceitar. Aceitar o que vem. Mas isso é todo um processo, né? Como você falou, nenhuma das... Foram várias viradas de chave, mas não foram viradas de chave assim. Virou a chave e tudo lindo, maravilhoso. Não. A virada de chave te trouxe um desafio para você fazer mudanças. Essas mudanças, de novo, desafiadoras. E é isso, sabe? Não é esperar, como a gente fala assim, nós não queremos trazer aqui a maternidade, a idealização da maternidade, porque a gente sabe que ela é desafiadora, mas se a gente conseguir trazer um pouquinho mais de leveza quando a gente compartilha essas histórias, tenho certeza que muitas mães vão se identificar com a tua história, com a minha, né, com a da Cleide, quando a gente se coloca vulnerável e diz assim, eu também passei por um processo difícil e está tudo bem, porque o mais desafiador é você se sentir sozinha na maternidade. É você achar, e não só achar, é porque você precisa aceitar que só você passa por isso, porque você não... você precisa passar por isso sozinha, porque você não pode compartilhar. Porque se tu compartilhar, alguém vai te julgar, alguém vai dizer assim, mas na minha época era assim, assado... Você tem tudo hoje. Quando você se tornou mãe, você já, né, logo você seguiu a tua carreira e você prosperou na tua carreira. Assim, mas tu está reclamando de barriga cheia? Porque nunca está satisfeita com nada. Sabe? Então... Eu acho que a gente trouxe aqui hoje muitas chaves. Muitas. A Adriele trouxe, eu trouxe, a Ivete trouxe. E o nosso tempo voa. E eu acho que, para encerrar, vamos deixar cada uma de nós uma frase, deixar algo que impacte, uma frase curta, para todas essas viradas de chave meio que empacotar aqui agora. Cada um traga um pouquinho de si. E eu vou trazer assim. Você saiba que o fundo do poço não é o fundo do poço. Embaixo do poço tem uma mola. E quando você estiver lá no fundo, pule em cima dela, que ela vai te levar para onde você deseja. Uau. Eu gostaria de dizer que se permita, se dê uma oportunidade. Respeite você, respeite seu processo e não desista de você. E o que eu queria trazer é, seja a mãe que você puder ser no momento que você está. É isso. Perfeito. Gente, gratidão a vocês por mais esse momento. Nós temos muito a agradecer a você, Adriele, que veio compartilhar da sua história, da sua vulnerabilidade. A Ivete, gratidão, sempre, né? Da nossa família para a sua família. E dizer que vai ter mais um episódio com a Adriele. Então, se você chegou até aqui, mais algumas semaninhas vai sair mais. A gente vai falar mais, porque realmente não dá para falar em uma horinha só. Gratidão. E a você que está nos ouvindo, já clique o botãozinho aí, envie para mais pessoas, que isso faz toda a diferença para você. Se fez sentido, curte, comente e compartilhe. Gratidão. Gratidão. Obrigada, gente. Ai, que honra estar aqui.